no caso de câncer, nós precisamos realmente verificar se existe a possibilidade de introduzir essa medicação, dependendo do tipo do câncer dessa paciente. Técnicas novas estão vindo também aí, como por exemplo a preservação de tecido ovariano e do próprio tecido de testículo, onde nós podemos, no procedimento cirúrgico, fazer uma videolaparoscopia, tirar micropartículas do ovário e congelar também, para que ela possa ter a produção do óvulo. E o homem? O homem também tem essa deficiência também ou não? Isso acontece mais com a mulher? Não, também tem. Tem muito também? Como que é, doutor, isso? Porque na verdade, assim, no caso do homem, né, ele tem a célula-mãe que vive em constante multiplicação, cuja diferenciação irá terminar com o espermatozoide. A quimioterapia vai agir exatamente aonde? Na célula em divisão celular. Então, essas células-mães vão acabar morrendo. Entendi. E ele vai acabar não produzindo mais espermatozoide ou vai produzir uma quantidade que não tem capacidade, né? de fertilizar um óvulo. Em relação à mulher, ela já nasce com todos os seus óvulos. Porém, esses óvulos eles são mantidos vivos por determinadas células que a gente chama a camada teca granulosa, que elas vivem em constante renovação e mantêm o óvulo vivo até o momento da ovulação, para que ela possa então receber o espermatozoide e fecundar e formar o ovo. Essas células da teca granulosa que vivem em constante renovação são as que vão sofrer com a quimioterapia. E elas vão morrer. Elas morrendo, elas não têm como manter o óvulo vivo. Entendi. Então o óvulo acaba por si só morrendo. É como se a mulher tivesse chegado a uma menopausa e que depois não conseguisse mais engravidar. Exatamente. Como se fosse isso já. Porque quando você vai chegando aos 40 e poucos anos, vai tendo essa deficiência, né, doutor? Exatamente. E você havia perguntado da técnica. É um procedimento muito simples. Você vai para um centro de reprodução, dentro de um centro cirúrgico, com uma sonda vaginal e ultrassom, uma agulha dirigida aos ovários, você estimula a produção de folículos, né, que são pequenas bolsinhas com líquido. Dentro dessas bolsinhas tem o óvulo lá dentro, e você, direcionado com a imagem do ultrassom, você vai funcionando um por um, aspirando, e aí você faz a preservação. Isso é feito em única vez só ou não? São vários procedimentos? Normalmente uma única vez, dá para você fazer, estimular e ter uma produção de mais ou menos de 10 a 15 óvulos, né, e congelar esses 10 a 15 óvulos. Na grande maioria das vezes, né? No caso da Juliana, por exemplo, ela fez após a cirurgia, então todo trauma da cirurgia, ela acabou tendo uma menor quantidade de óvulo. Mas quando é possível fazer previamente... Congelei 2. 2 só? 2. E ela fez em 2 etapas, né, Juliana? Sim. Que a gente estava falando. Fiz em 2 etapas. E num pós-operatório super traumático, que foi após a mastectomia, a reconstrução mamária. Mas o que para mim já foi uma bênção. O que é importante é a gente dizer que o efeito psicológico, a segurança que traz para a paciente, em termos de poder se entregar ao tratamento, que a gente sabe que é um tanto agressivo, mas que o futuro está preservado. Entendi. Sabe o que eu queria perguntar? Por exemplo, as pessoas que não têm uma situação financeira, um recurso para poder fazer isso, porque o SUS, ele faz esse tratamento ou não? Então, atualmente eu não sei se... O doutor Francisco é diretor lá do Pérola Byton, não sei se lá... Porque é um tratamento caro, isso que eu queria saber. É um tratamento caro, caro. Existe um setor, né, de esterilidade e infertilidade dentro do Pérola Byton. Entretanto, o número de pacientes, de mulheres que desejam engravidar, acaba superando a capacidade, vamos dizer assim, logística de trabalho de todos eles. Mas existe sim. Existe, então existe. Ah, entendi. Entendi, então existe. Que bom, né? Fico feliz, né? Porque imaginei que fosse um tratamento super caro. No seu caso, você pagou por isso, Juliana? Na época eu tratei a doutora Ana Lúcia Beltrame e a clínica Huntington me presentearam com esse tratamento, porque eu fui a primeira paciente oncológica, mas eu paguei os medicamentos, que também não são baratos. Os medicamentos da estimulação ovariana realmente são bem... Na época eram bem caros, hoje eu imagino que ainda estejam. Mas enfim, é um tratamento que hoje está mais democratizado, porque a oferta dele aumentou. A gente vê outras clínicas fazendo e outros profissionais já trabalhando com essa técnica, porém não é tão acessível
quanto seria necessário para toda a população. Né? Quanto é o tratamento, por exemplo, do homem, que é muito mais simples e feito, inclusive, pelo sistema público. Né? Legal. O custo, mais ou menos, ele gira em torno de 5 a 20 mil reais nas clínicas de reprodução. De reprodução? Em média, isso. E sabe o que eu queria te perguntar? Por exemplo, no caso da Juliana, ela congelou 2 óvulos só, né? Uhum. Por exemplo, tem algum risco dela não conseguir engravidar com esses dois? Tem. A chance dela engravidar é de 30 a 40%, mais ou menos, né? Fertilizando, porque ela vai descongelar, fertilizar e transferir para o útero dela. Nós temos que preparar o endométrio dela, que é a camada central do útero, onde fica o embrião. Então faz um estímulo com hormônio para deixar o endométrio um pouquinho mais fechado para receber esse embrião. A chance dela engravidar é mais ou menos de 40%. E ela usa um óvulo só, na hora que ela for fazer essa fertilização? Ela pode usar um ou pode usar os dois. Os dois. Mas e, por exemplo, se ela usa um, aí não deu certo, ela pode pegar esse óvulo e até ver uma barriga de aluguel? Porque muita gente faz isso também, né? Então, não tem existem alguns casos... Mesmo, né? Não sei como que tá, porque o útero também tem que estar... Também. Né? Existem alguns casos que o oncologista vai falar, no seu caso eu não quero que você engravide, mesmo passando 5 anos, etc., eu não quero. Então, se realmente tiver algum parente de primeiro grau aqui no Brasil é permitido, ou mãe ou irmã, né? É o caso da própria irmã da Juliana, que já ofereceu para ela, inclusive, pelo que eu estou sabendo, e que ela pode fazer a fertilização com o esperma do marido dela, o óvulo dela, e a irmã dela gerar por ela. É que é um desejo dela fazer isso e ela tem a possibilidade de fazer isso, dela mesma gerar. Então, é uma coisa, é um assunto muito delicado, né, doutor? Que mulher que não sonha em ser mãe, né, Juliana? Para você é super importante isso, Pois é. E é importante também lembrar que nem sempre a gravidez vai aumentar o risco de ter uma recidiva, uma metástase do câncer. Então, isso que eu queria perguntar, doutor. Pode, porque às vezes os médicos falam, você não pode ter filho e não sei o quê. Eu já vi casos assim, sabe? Tipo, pessoas que eu conheço falam, você não pode ter filho, a mulher vai lá, engravida, tem um filho lindo, saudável e está muito bem, obrigado. Muito bem, obrigada. Aliás, o filho fez até fantasma, muito bem para ela. E foi que nem no caso, por exemplo, eu estava pesquisando sobre você falou, no primeiro momento que você soube que você tinha um câncer, o médico falou, não, você não pode, tem que fazer a quimioterapia agora, nada de congelar, nada, e você ficou assustada, meu Deus, entre a morte e eu quero ter um filho, e de repente eu ia morrer, você procurou outro médico e acabou dando tudo certo. Exato, né? Curou do câncer. Voltar lá avisá-lo que eu estou inteiraça aqui, que eu ia morrer em 15 dias, pelo entendimento dele. Nossa, isso que às vezes, né, doutor, eu sei que vocês são médicos, tudo e tal, mas existe uns fantasmas assim, também que... Nós precisamos colocar pelo menos um divisor de águas. Há 7 anos atrás era uma coisa. Nós evoluímos nesses 7 anos. No caso da Juliana em específico, na época e ainda hoje, o tumor dela é aquilo que nós chamamos de triplo negativo. Ou seja, é um tumor que cresce independente de qualquer estímulo hormonal. Até hoje eles são preocupantes, tá? Porque agora está começando a se estudar mais, porque ele está sendo mais... a incidência dele está aumentando, então nós estamos começando a estudar e ter maior conhecimento. Então, naquela época, 7 anos atrás, eu acredito que devia ser meio complicado mesmo. Mas hoje, pelas características do tumor dela, pelo tamanho do tumor, dando o que nós chamamos... Né, doutor? Era 4,5. Grande, né? É um tumor grande, mas era uma grande vantagem. Ela não tinha gânglio comprometido, que é o principal fator prognóstico, de mau prognóstico. O que seria isso? Como assim? Quando o tumor, quando você faz a cirurgia da mama, que você retira o tumor, você também vai tirar uma parte dos gânglios da axila. E se esses gânglios estiverem comprometidos, ele quer dizer para nós o seguinte, é provável que alguma célula já passou e está circulando pelo seu corpo. É que nem quando acontece, às vezes dá um câncer aqui, você vai atira, mas aí tem a metástase. Metástase, exatamente. Que vai para outro lugar e acaba, e você tem que sempre estar acompanhando para poder... E nós fazemos uma coisa que é o estadiamento clínico. No caso da Juliana, que é o 2A, a chance de recidiva dela, que eu estava até explicando para ela, em 10 anos é 20%. E hoje ela já está com 7 anos e 4 meses.